Bom dia, sexto ano. Olha só, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão na apostila falando de múltiplos e divisores, tudo que nós estudamos nesse capítulo, tá? Então vocês vão pegar aí um marca-texto e aí nós vamos marcando também as coisas importantes aqui, tá? Então, primeiramente, nós vamos falar o quê? Dos múltiplos de um número. Aí aqui tá dizendo, ó, ser múltiplo de um número é o mesmo que ser divisível por ele. Então, vamos grifar essa parte aqui, tá? Que é importante. Um número natural, ele é divisível por outro número natural não nulo, quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Então, quando tiver uma divisão, um número for divisível por um número natural, e essa divisão for exata, eu vou dizer que esse número que foi divisível, que ele é múltiplo desse número natural. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, ela é toda importante. Então, vocês vão pegar aí um marca-texto e vão grifar essa parte, tá? Então, aqui, ó, vamos aqui ver um exemplo, os múltiplos de 5. Olha só os múltiplos de 5. O 0, que é múltiplo de qualquer número. Depois vem o número 5, tá? E aí, você vai aumentando sempre 5 unidades. 10, 15, 20, 25, 30 e assim vai. É um conjunto infinito. Todos esses números aqui, eu digo que eles são o quê? Que eles são divisíveis por 5. Então, eles são múltiplos de 5. Olha aqui o 40. O 40 ele é divisível por 5, que dá 8. Então, eu posso dizer que 40 também é um múltiplo de 5. Tá certo? Podem grifar também esse exemplo. Agora, nós vamos falar dos divisores de um número natural. Então, olha só, o nome já diz, hein? Os números que dividem um número natural. Então, aqui nós temos um exemplo. Quais são, posso até pegar aqui de cima, ó, os divisores de 12, tá? Os números que dividem o 12. A primeira coisa que eu falo para vocês, o maior número que divide o 12 é ele mesmo, tá? Então, é o maior número. Quando você for colocando os divisores e chegar no próprio número aqui, acabou. Esse conjunto aqui, ele é finito, ele tem fim. Então, quais são os números que dividem o 12? E a divisão é uma divisão exata. É isso que a gente quer quando a gente fala em divisores de um número. Então, olha só. Para determinar os divisores ou fatores de um número natural, basta procurar todas as multiplicações de dois fatores cujo produto seja esse número. Então, olha só aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo dos divisores de 42. Olha só, hein? Se eu pegar 42, eu multiplico por quem para dar 42? Eu multiplico por 1, então é 42 vezes 1. Depois, o 21 eu multiplico por quem para dar 42? Por 2. Então, eles são divisores. O 14 eu multiplico por 3. O 7 eu multiplico por 6. Então, todas essas multiplicações aqui, ó, dão 42. Isso quer dizer que 6, 7, 3, 14, 2, 21, 1 e 42 são os divisores do número 42. Então, é isso que a gente vai fazer. Procurar sempre, não é? Dois números que, multiplicando esses dois números, a gente encontra aqui esse número que a gente está falando, que nós estamos nos referindo. Ou o 12 aqui, ou o 42 aqui. Olha só. 12 vezes 1 dá 12. 6 vezes 2 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. Então, são os divisores de um número. Uma observação. O número 1 vai entrar sempre, porque ele é divisor de qualquer número. O próprio número vai entrar aqui, né? Que vai ser o maior deles. Olha só, chegou na metade dele, você já pode ir para ele próprio. E você sabe que quando chegou na metade é porque ele foi multiplicado por 2. E aí você vai descobrindo quais são os divisores de um número. Vamos grifar essa parte aqui? Aproveitem aí, tá? E grifem também, porque são partes importantes. E aqui nós temos o exemplo dos divisores de 42. Vamos falar agora dos critérios de divisibilidade, tá? Olha, eu não tô falando da página com vocês, eu tô na página 57 agora, mas aí vocês vão conseguir identificar aí, tá? Através da imagem. Critérios de divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2? É importantíssimo a gente saber, porque facilita muito a nossa conta em várias situações na matemática, tá? Quando um número é divisível por 2, ó, podem grifar. Olha aqui, tá dizendo aqui, ó. Um número natural será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, se ele for um número par, tá? Então, qualquer número par, se o finalzinho, se ali o número que está na unidade terminar
por um número par, tá? Ele é divisível por 2. Então, qualquer número que for par, né? Porque qualquer número que termina por 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par, tá? E o critério de divisibilidade por 3, ó, um número natural será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Então, vamos grifar isso daqui. E recapitulando o que eu falei com vocês, tá? Olha só, por exemplo, o número 621, será que ele é divisível por 3? Vamos somar 6 mais 2 mais 1? Vai dar 9. 9 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 3. Todos esses números aqui são, porque se você somar todos os algarismos dele, vai dar um número divisível por 3. Tá certo? Critérios de divisibilidade por 4. Então, o número para ele ser divisível por 4 é só ele terminar em 0, 0 ou os dois últimos números forem divisíveis por 4, tá? Olha aqui, ó, exemplo, ó, 260. Embaçou aqui. O 60, ele é divisível por 4. Então, 260 é. Olha esse número aqui, 13.512. Olha o 12, ele é um número divisível por 4. Olha esse aqui, ó, esse número grandão aqui. Mas olha só, olha para os dois últimos, que é 24. 24 é divisível por 4. Então, ele é também, tá? O número todo vai ser também. Olha esse aqui que termina em 16. Olha esse aqui que termina em 8. Então, todos esses aqui são divisíveis por 4. Se terminar em 0, 0 também. Olha aqui um exemplo, ó. 53.700. Terminou em 2 zeros, é divisível por 4. Divisibilidade por 5, muito simples. Se ele terminar em 0 ou em 5, vamos grifar também, tá? Ele terminando em 0 ou em 5, ele vai ser divisível por 5. Agora, por 6. Por 6, ele tem que ser, ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3. Então, você vai olhar quando que o número é divisível por 2, quando ele for par. Quando ele é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, nesse caso aqui, ó, para ele ser por 6, tem que obedecer essa regra aqui. Tá? Exemplo, vamos pegar aqui, ó, 17.814. É par. Agora, vamos ver se ele é por 3? Vamos somar. 7 mais 1, 8, 8 com 8, 16, com mais 1, 17, com mais 4, 21. A soma dos algarismos dele aqui deu 21. Eu sei que 21 é divisível por 3. Então, se ele é par e ele é divisível por 3, ele é por 6 também. Por 10. Um número natural será divisível por 10 quando terminar em 0. Olha só, que coisa fácil isso aqui, tá? Bem tranquilo, tá certo? Agora, números primos são todos os números naturais que têm apenas dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Olha só, que coisa fácil, tá? Os números naturais que apresentam mais de dois divisores distintos são números compostos, podem ser escritos como um produto de dois primos. Então, aí, eles não são chamados de números primos, eles são números compostos, tá? Para ser número primo, ele tem que ser divisível. Ele tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Agora, vamos falar da decomposição em fatores primos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 80. Como que é a decomposição dele em fator primo, em fatores primos? Pega 80 e vamos dividir ele em números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 são os números que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então, vamos lá, ó, o 80 eu vou dividir por 2, que vai dar 40, ainda continuo por 2. 20 ainda continuo por 2, depois 10. Aí chegou aqui, vai ser por 5. Então, eu dividi o 80 em divisores primos, ó, em números primos. Isso que é decomposição em fatores primos. Então, 80 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Tá certo? Então, isso aqui que é a decomposição em fatores primos. Eu posso chamar também de fatoração, tá? Fatoração. Agora, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, né? É assunto da nossa aula de ontem. Mínimo múltiplo comum são dois ou mais números naturais não nulos
Aliás, o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais não nulos é o menor número, excluindo-se o zero. O zero não pode ser, que é múltiplo comum. Comum é que é dos dois desses números. A abreviatura da expressão mínimo múltiplo comum é MMC, tá? Então, vamos grifar esse quadro aqui, porque ele é importante, ele que resume para a gente a explicação, tá? Um exemplo, aqui eu tenho 60 e 50, eu quero calcular o MMC. Eu sempre tenho que ter, 2 ou mais números, tá bom? Para descobrir quem é o mínimo múltiplo comum. Quando eu falo em comum, eu tenho que ter mais de um, né, para algo ser comum. Então, vamos lá, eu pego 50, pego 60 e vou fazer o quê? Vou fatorar, vou decompor em números primos. Aí, vamos lá, 50 e 60 vou dividir por 2, porque tanto 50 quanto 60 dão para dividir. Aí aqui ficou 25, aqui ficou 30. Vou continuar por 2, o 25 eu vou repetir. O 30 por 2 dá 15. Agora eu vou por 3. Vou repetir o 25 ainda. Aqui vai dar 5. Agora eu vou por 5, tá? Aí acabou. O que aconteceu aqui, ó? Tá vendo aqui esses divisores primos aqui? Eu vou multiplicar eles aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 300. Então, esse número aqui eu chamo de mínimo múltiplo comum de 50 e 60. Tá? É o produto dos divisores primos. Tá certo? Agora, o máximo divisor comum, ó. Aqui tá explicando muito bem, ó. O máximo divisor comum de dois números é o seguinte. É o produto, ó. O máximo divisor comum de dois números é o produto dos fatores primos que são comuns. Então, olha só. Eu peguei aqui o número 45 e o número 21. Vamos fatorar. Tá aqui a fatoração. Então, eu tenho que pegar o seguinte, os números primos que são comuns. Então, o número 3 aqui, ó, ele foi divisível, eu consegui pegar o 45 e dividir por ele e o 21 também. Então, ele foi comum a esses dois números aqui, tá? Já esses outros aqui não, então só teve um só. Por isso que eu digo que o MDC de 45 e 21 é 3. Agora, se tivesse mais aqui, eu ia pegar todos os números aqui que foram comuns e ia multiplicar eles para dar a resposta e colocar aqui, tá? No exemplo dado, há apenas um fator que divide o 45 e o 21 ao mesmo tempo, que é o número 3. Como só tem um, é ele. Agora, se tivesse mais, a gente ia multiplicar eles aqui para dar a resposta, tá certo? Bom, é só uma revisão da apostila, porque eu já passei tudo isso para vocês, né? Fiz as videoaulas e nós acabamos a nossa atividade da apostila também. Então, agora vocês vão pegar o caderno de atividades, tá? Na página 37 até a página 42, porque nós temos muitas atividades para fazer. São muitas atividades, porque é assim que vocês vão fixar esse conteúdo. Por isso que as apostilas e o caderno vêm trazendo essa quantidade de atividades para vocês fixarem esse conteúdo. E é isso que nós vamos fazer agora. Todo mundo com muita animação, tá? Nada de preguiça. Não vamos perder essa oportunidade. Então, vamos lá, pegando o caderno de atividades, página 37 até 42. Até o próximo vídeo.